sejam bem-vindas ao canal Duas Amigas Uma Fé. Eu sou a Rayara e hoje vou contar o meu testemunho para você, como Jesus me encontrou. Para começar a contar meu testemunho, eu queria dizer para vocês que eu não fui uma filha obediente ao Senhor no início. Quando o Senhor começou a me trazer as visões, comigo, meu marido e meu filho entrando numa igreja, eu não fui obediente. Eu achei que aquilo nunca poderia ser verdade. E eu lutei contra o chamado do Senhor durante mais ou menos uns 6 meses. Foi aí onde eu tive uma doença, né? Eu tive pneumonia, e foi aonde o Senhor me encontrou. Ou melhor, aonde eu comecei a ouvir a voz do Senhor mais claramente. O Senhor já falava comigo muito antes de eu ser dele. Ele já me trazia visões, de eu entrando na igreja com a minha família. Ele me alertou no dia em que eu descobri que eu estava com pneumonia. Passado uma semana com alguns sintomas estranhos, né? Eu senti que meu corpo não estava legal, mas sem febre. Numa sexta-feira de manhã, sentada com o meu filho no sofá, o meu peito chiou e uma voz falou ao meu ouvido: "Vá para o hospital, você está com pneumonia." Eu ouvi aquilo e fiquei, será? Fui para a internet, busquei os sintomas e vi que realmente eu poderia estar com pneumonia. Deixei meu filho na escola no início da tarde, fui para o hospital, fiz o primeiro raio-x e ali foi constatado que, de fato, eu estava com pneumonia. Ali eu comecei a entender que existia uma voz que falava comigo, mas eu ainda não tinha clareza de que era o Espírito Santo. Fiz o primeiro tratamento e não melhorei. Não fez nada esse primeiro tratamento. Numa sexta-feira seguinte, fui para um pneumologista, fizemos um raio-x novamente, e ele me disse: o tratamento não fez efeito, teremos que trocar o teu antibiótico. Sexta-feira é isso. Sábado eu fiz exames, sábado à noite eu comecei o segundo tratamento para pneumonia. Na segunda-feira seguinte, tinha uma conferência da igreja onde eu congrego aqui na minha cidade. E à noite teria a ministração de uma pastora, a qual eu já acompanhava, mesmo antes de ser cristã. E a minha amiga me convidou, ela disse: vem para a conferência, vem assistir a pregação dela, já que você gosta. E eu não tinha como ir até o local. Mas pensei, vou ouvir do carro, por que não, né? Estava passando no YouTube, decidi ficar no estacionamento da universidade que eu dava aula e assistir a pregação do carro. A oração estava no início, quando eu abri o YouTube. E qual era a pregação? Sobre cura, sobre saúde. Falei, ok, Deus. Ouvi toda a pregação e ao final eu tive uma conversa com Deus. Fiz prova de Deus, como a gente costuma dizer, né? Falei com Deus, falei: Senhor, se o que eu estou sentindo vem de Ti, para que eu vá para a igreja, para que eu me converta de fato, que o Senhor, amanhã no raio-x que eu vou fazer, na terça de manhã, que não tenha nada no meu raio-x. Aí eu vou entender que tudo isso que eu estou passando vem do Senhor. Mas por quê? Antes de eu contar como é que foi o raio-x do dia seguinte. Durante quase 7 anos, eu servia em um outro lugar onde Deus e Jesus não eram o centro daquele lugar. Foi quando eu comecei a ter os primeiros sintomas da pneumonia, onde eu comecei a ficar mal, e aí eu comecei a não frequentar mais aquele lugar. E nessa oração que eu fiz com o Senhor, no carro ainda, né, pedindo para Ele que se o que eu estava passando, se essa doença que eu tinha estava vindo dele para que eu fosse para Ele, para que eu viesse para Jesus de fato, na terça de manhã, quando eu fosse fazer o raio-x, eu não ia ter mais nada. E assim foi. Na terça de manhã, eu fiz o raio-x e não tinha nada nos meus pulmões. Eles estavam limpos. Para a glória do Senhor, porque Ele é o mesmo, Ele ainda cura. E lá no hospital mesmo, o médico chegou para mim e ele disse: Rayara, tu tem certeza que tu estava com pneumonia? Eu falei: tá aqui o raio-x da sexta-feira. Ele disse: não, mas teu pulmão tá limpo, você não tem mais nada. E eu comecei a entender. Saindo de lá, eu orei ao Senhor e eu falei com Ele: então tá bom. Então agora eu sei que o que eu estou passando vem de Ti para que eu vá para você. Logo depois disso, eu comecei com crises de asma. Porque lá no terreiro onde nós íamos, como praticamente todo terreiro tem, né? Muito charuto, muita fumaça, né? Muita defumação. Então, ia me prejudicando, ia ficando ruim toda vez que eu ia lá. Então, eu comecei a dar desculpa de não querer mais ir lá por conta da asma.
Mas, na verdade, era porque eu já não me sentia mais pertencente àquele lugar. O Espírito Santo já tinha me tomado para ele e falado, aqui você não vai mais frequentar. E a partir de então, na terça-feira eu fiz o raio-x, no domingo seguinte eu comecei a frequentar a igreja. O primeiro culto que eu fui sozinha, eu e Espírito Santo, né, sozinha fisicamente. E eu saí de lá com uma sensação que eu não tinha há muitos anos. Uma leveza, uma alegria, eu senti que eu estava completa de novo. Depois de muitos anos, eu tinha brilho nos olhos, que era algo que eu já não tinha mais. Eu pude me olhar no espelho e ver que nos meus olhos havia um brilho novamente. Eu passei um domingo maravilhoso, leve, alegre, feliz. Mas na segunda-feira, eu voltei para o centro. Quando eu cheguei lá, indo para lá ainda, eu fiz uma oração. E eu falei com Deus, Deus, se o Senhor realmente não me quer mais nesse lugar, que o Senhor me mostre, que o Senhor fale comigo. E na mesma noite ele falou comigo. Na mesma noite lá eu fui humilhada, eu fui xingada, eu fui posta para baixo de um jeito que eu jamais imaginei que eu seria. E saindo de lá, eu orei novamente e o Senhor me disse, você não pediu um sinal? Eu te dei hoje mesmo o sinal. E ali eu entendi que não era mais mesmo. Então eu relutei um pouquinho no início, porque no início, quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não está entregue para Ele, a nossa carne vai falar mais alto. Os hábitos que a gente tinha antigamente vão falar mais alto. E é um processo, e esse foi o meu processo. Mas quando eu falei, eu não vou mais, quando eu decidi que eu não ia mais, foi onde eu comecei a ir nos cultos, a buscar mais o Senhor. E comecei a pensar em como falar isso para o meu marido, porque meu marido continuava indo lá, continuava servindo lá. E dentre vários processos, foram alguns meses até a conversão do meu marido também. Mas logo depois que eu me batizei, que eu comecei a servir mais ao Senhor, a frequentar todos os domingos o culto, a ler a palavra, a entender esse Jesus maravilhoso que a gente serve, a orar pela conversão do meu esposo, né, do meu marido, logo depois ele se converteu também. E hoje, para a glória do Senhor, a minha casa serve ao Senhor. Eu, meu marido, meu filho ainda tem 6 anos, mas ele também vai à igreja conosco. Depois de algumas libertações, depois de muita oração, eu fui desligada, eu fui liberta daquele lugar. E já há mais de 1 ano que eu não sirvo a outros deuses, que eu sirvo somente ao Senhor Jesus. E eu queria dizer para você que não importa onde você esteja, não importa a situação em que você se encontra hoje. Eu estava suja, estava imunda, eu servia a outros deuses, mas o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu no meio da sujeira. Ele falou, é você que eu quero te ter como filha. E mesmo eu sendo um pouco desobediente no início, ele continuou insistindo. Mas ele bateu a porta, ele não arrombou. Ele continuou a bater na porta. E quando eu abri, quando eu dei espaço, quando eu reconheci esse Jesus maravilhoso que a gente serve, que eu amo, que só existe esse Deus na minha vida hoje, eu fui sendo transformada. Ele trocou as minhas vestes, ele me limpou, ele me fez filha, ele me fez nova criatura. Então as coisas do passado ficaram no passado. A gente foi trabalhando, ele foi me curando, ele foi limpando. E quero trazer um outro testemunho sobre as outras curas que Jesus já fez na minha vida, que já foram várias, mais de 5 curas. A primeira eu contei aqui, que foi a cura da pneumonia. Mas teve outras que Jesus fez, e eu quero contar para vocês num outro vídeo. Esse vídeo é para contar para você como Jesus me encontrou. Ele me encontrou suja, cheia de pecados, cheia de idolatria, cheia de feitiçaria, servindo num lugar onde a gente achava que era um lugar que servia ao Senhor e não era, rodeada de deuses que se diziam um Deus verdadeiro. Mas glória a Deus, para a honra e para a glória do Senhor, Ele me achou. Não porque eu merecesse, porque eu não merecia ser salva, eu não merecia ser resgatada, mas porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, um Deus de amor, que escolheu ir lá no meio daquela multidão e me tirar de lá, para que hoje eu pudesse estar aqui contando o meu testemunho para você, para a honra e glória do Senhor, porque eu sozinha não faço nada, eu não sou nada sem Ele. Ele é o Deus da minha vida. E eu espero muito que você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não conhece Jesus verdadeiramente, que você possa ter um encontro real com Jesus.
Se você não conhece Jesus verdadeiramente, se você ainda não se entregou para Ele, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te encontre aonde você estiver e que você tenha um verdadeiro encontro com Ele, que você possa se converter de todo o teu coração e conhecer esse Jesus maravilhoso. Esse é um pouquinho do meu testemunho. Em breve terá o testemunho da Luana e terão os outros testemunhos de cura que eu e ela já passamos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, curte o vídeo, compartilha e deixa aqui nos comentários aonde Jesus te encontrou.